Olá! Neste DVD nós vamos tratar de problemas, sabe aquelas dificuldades quando você vai escrever e aí você não sabe se é em vez de tal coisa ou ao invés de tal coisa, se é de encontro a tal coisa ou ao encontro de tal coisa, aquelas velhas dificuldades, vamos tratar de muitas delas aqui e apresentar a você algumas soluções. A gente vai ver também por que aparecem essas questões, de onde elas surgem, qual é a razão da dúvida e por aí vai. Em suma, nós vamos tratar desses casos, de muitos desses casos, tentando, claro, ajudar você a resolver esses problemas. Este DVD é um pouco diferente dos outros, você não tem aqui capítulos, itens e tal. A gente vai ter uma relação aqui. Você pega o DVD, põe e vai vendo. Vão aparecendo aqui as dúvidas. Todas as dúvidas que eu vou comentar aqui estarão no livro. No livro há as que eu vou comentar aqui e mais algumas, não é? Então a gente vai bater um papo aqui sobre dificuldades da língua portuguesa. Por exemplo, para começar a conversa, o A com H, o A sem H. Quem é que nunca se pegou, né, diante dessa dificuldade? E agora, o que é que eu faço? Escrevo com H, escrevo sem H. Quando alguém me pergunta se eu estive lá há 10 anos, se esse A é com H ou não, estive em tal lugar há 10 anos, eu costumo responder o seguinte: esse A é verbo. E aí, de vez em quando, eu recebo a seguinte resposta: e daí, mas é com H ou sem? E eu torno a dizer: esse A é verbo, para ver se a pessoa percebe que eu estou dizendo que se trata de uma forma do verbo haver. Haver, eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. A forma a com H, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, forma do verbo haver, né, deve ser usada quando, de fato, fizer sentido usar um verbo, como haver ou como fazer, que é verbo também. Faz 10 anos que eu estive lá. Se faz 10 anos, há 10 anos, há verbo. Troco faz, que é verbo, por há, que é verbo. Ou seja, há 10 anos, faz 10 anos. É o A com H e é com H porque é verbo, porque é a terceira pessoa do singular do presente, do indicativo do verbo haver. É claro que você sabe que o verbo haver também se usa em outros casos, quando ele é sinônimo de existir, de ocorrer, de acontecer. Há muitos acidentes naquela esquina, há muitas pessoas que querem esse lugar e por aí vai. Nesse caso, tenho eu a impressão, ninguém se confunde, ninguém escreve há vagas, por exemplo, ninguém escreve esse A sem H, todo mundo sabe que esse A tem H, que é o A do verbo haver. A confusão ocorre na indicação de tempo. Aí sim eu vejo muitas vezes, muitos escritos, estive lá há 10 anos e a pessoa escreve o A simplesmente com a letra A. Estive lá há 10 anos é o A do verbo haver, faz 10 anos. A preposição a vai ser usada nessas indicações de tempo quando se tratar de futuro. Estarei lá daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas, daqui a 10 meses. Aliás, muita gente tem tirado esse A. Havia uma casa comercial que vendia produtos a prazo e dizia a primeira prestação daqui 45 dias. Não, daqui a 45 dias é a preposição a que vai indicar o tempo, no caso, que está para chegar, o tempo futuro. Esse A do verbo haver, estive lá há 10 anos, faz 10 anos, o fato já aconteceu. É bom lembrar uma outra coisa. Quando eu conheci sua prima, eu morava lá havia 10 anos. Muita gente estranha isso, esse havia. Eu morava lá havia 10 anos. Por que morava lá havia? Porque se é morava, que é pretérito imperfeito, é havia, que é pretérito imperfeito. É só, de novo, trocar o verbo haver pelo verbo fazer. Quando eu conheci sua prima, já fazia 10 meses que eu morava lá. Ninguém diria, quando eu conheci sua prima, já faz 10 meses que eu morava lá. De jeito nenhum. Quando eu conheci sua prima, já fazia 10 meses que eu morava lá. Se fazia 10 meses, havia 10 meses. Eu morava lá, havia 10 meses. Eu morava lá, fazia 10 meses. E, para encerrar essa conversa sobre a e a, verbo haver, verbo fazer, nessa indicação de tempo, não ponha esses verbos no plural. Já fazia 10 meses que eu morava lá.
Já havia 10 meses que eu morava lá. Uma vez eu li num jornal que a discografia, e é verdade o que eu estou dizendo, não é piada não, a discografia de fulano tem cerca de 17 discos. Discografia é quantos discos o sujeito gravou? Cerca de 17 discos. Ou então a renda de fulano é de cerca de R$ 1.248,17 por mês. Então não é de cerca de a gente usa para arredondar, para aproximar. Cerca de quer dizer aproximadamente. Ninguém vai dizer que a discografia de fulano tem aproximadamente 17 discos. A gente vai dizer que a discografia dele tem aproximadamente 20 discos, 30 discos, 40 discos, 50 discos, né? Fulano ganha cerca de R$ 1.300 por mês, 1.250, 1.350, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Cerca de, aproximadamente. Né? E aí, quando a gente diz estamos a cerca de 15 quilômetros de tal lugar, estamos a cerca de 100 quilômetros de tal lugar, nós temos aí cerca de, aproximadamente, estamos a aproximadamente. Esse a é a preposição a. Preposição a que se separa de cerca. A, cerca de. A, aproximadamente. A, preposição. Não é a do verbo haver. Pode haver, sim, o verbo haver na forma a com a expressão cerca de. Quanto? Ué, em vez de dizer aproximadamente 100 pessoas na sala, esse a do verbo haver, 100 pessoas na sala. Há aproximadamente 100 pessoas na sala. Há cerca de 100 pessoas na sala. Existem aproximadamente 100 pessoas na sala. E existe a palavra acerca, tudo junto, que se usa na expressão acerca de com o sentido de a respeito de. Falar acerca de assuntos fúnebres, falar acerca de assuntos tenebrosos, falar sobre, a respeito de assuntos tenebrosos. Aí nós temos a palavra acerca começa com A, depois vem C, depois vem E, depois vem R, depois vem C, depois vem A, e a preposição de, acerca de, sobre, a respeito de. Uma velha questão, a distância. Mantenha-se à distância, fique à distância. Eu acompanho tudo à distância. Não é? Vimos tudo à distância. A tradição da língua diz que, nesse caso, o a não recebe acento indicador de crase. Que caso? O caso em que a expressão não é especificada, não se especifica a distância, não se diz de quanto é essa distância. Mas isso é só uma questão de mera tradição, porque, na verdade, é perfeitamente possível colocar acento grave nesse a. Eu vejo tudo à distância, fico sempre à distância, eu me mantenho à distância dos fatos e por aí vai. É possível, sim, colocar acento indicador de crase nesse a, como também é possível não colocar. Nós temos aí uma expressão adverbial, né? Ficar à distância, expressão adverbial feminina, manter-se à distância, ver tudo à distância, e na verdade, tanto faz colocar ou não colocar acento nesse a, acento grave, acento indicador de crase, todos os dicionários dão as duas possibilidades, né? Então, ensino à distância, por exemplo, o a pode ter acento, pode não ter. Quando a expressão é especificada, ficamos à distância de 500 metros, aí não há escolha, o acento se torna obrigatório, expressão adverbial feminina com a palavra distância determinada e tal. Na verdade, cá entre nós, a expressão à distância especificada pouco aparece, porque ninguém diz que nós ficamos à distância de 500 metros. As pessoas já vão dizer logo de uma vez que ficaram a 500 metros, né? E aí, nesse caso, cuidado, porque o a, ficamos a 500 metros, o a é só preposição. 500 metros é um baita plural masculino, não vá colocar acento grave nesse a, não. Ficamos à distância de 500 metros, aí sim, esse a tem acento. Ficamos à distância, ponto final, tanto faz, o a pode ter acento, pode não ter acento, é indiferente. A gente fez, nós fizemos, a gente fizemos. Como é que fica isso?
Normalmente, na língua do dia a dia, no Brasil, muito comum o pronome nós ser substituído por a gente. Muita gente, até na hora de escrever isso, se confunde e escreve a gente, como se fosse uma palavra só. Não, não é uma palavra só, é a gente. O artigo a e a palavra gente. A gente fez, a gente foi. Normalmente, na língua oral, em determinadas situações, se usa a gente no lugar de nós, com o verbo concordando com a palavra gente, que é um substantivo da terceira pessoa do singular, como se fosse ele, como se fosse ela. A gente fez, ele fez, ela fez, você fez e por aí vai. Nós fizemos. Agora, muita gente diz a gente fizemos. E isso é compreensível, perfeitamente compreensível. Como é que se explica isso, essa concordância? Ué, se a gente usa a palavra gente no lugar da palavra nós, mentalmente o falante já exercita esse raciocínio e diz a gente fizemos. Em termos de língua padrão, isso é aceitável? Não, não é aceitável. Em termos de língua padrão, o que se diz mesmo é nós fizemos, num texto mais elaborado, ou a gente fez, como segunda hipótese, talvez mais adequada à linguagem informal. Mas só para colocar uma pulguinha aí no seu sapato, você não diz assim com toda a naturalidade do mundo, você que às vezes torce o nariz para quem diz a gente fizemos, você não diz com toda a naturalidade do mundo a gente fez a nossa parte? Ué, e de onde saiu esse nossa? A gente fez a nossa parte. Saiu de nós, né? Esse a gente quer dizer nós, não adianta, né? A gente fez a nossa parte. Então, menos, digamos, furor, né? Com quem diz a gente fizemos, devagar, é melhor mesmo dizer nós fizemos, em se tratando de língua formal. Segunda hipótese, a gente fez, uma linguagem mais informal, fez concordando com gente, e a gente fizemos é uma forma que não se aceita no padrão culto, não ocorre no padrão culto, mas que tem lá a sua explicação, tem lá a sua justificativa. A nível de. Pois é, João Bosco e Aldir Blanc, grandes compositores brasileiros, parceiros durante muito tempo. João Bosco, exímio violonista, exímio melodista. Aldir Blanc, grande letrista, excepcional letrista. Fizeram muitas canções juntos, e uma das canções que eles fizeram se chama exatamente A Nível de. A letra em nenhum momento cita a expressão a nível de. De jeito nenhum. Mas por que a letra se chama a nível D? Os personagens da letra são os integrantes de um casal. Um casalzinho meio assim, meio metido a besta, sabe? Meio metido a besta. E a letra fala desse casal que é bem enjoado, bem chato, né? Bem aquela coisa e tal, aquele negócio meio... Sabe aquele negócio? Né? E a letra se chama A Nível D. Acho que o Blanc, que é o autor da letra, quis dar bem a ideia de que essa expressão a nível D chegou uma hora em que ela se tornou muito chata, muito chata. Houve uma febre de a nível D. Então, tudo era a nível D. Então, a nível de aéreo, o senhor pode escolher tal e tal. A nível de feijão, a safra vai bem. A nível de repertório, o disco é ótimo. É uma questão que deve ser resolvida a nível de diretoria. E a nível D para cá, a nível D para lá. E a nível D é uma expressão tão útil quanto água em pó. Você compraria água em pó, né? No saquinho de água em pó viria a seguinte instrução: para transformar em água, acrescente água. Todos sobrevivemos sem a nível D e não sentimos nenhuma falta dessa chatíssima expressão. Uma questão que deve ser decidida a nível de diretoria nada mais é do que uma questão que deve ser decidida pela diretoria. A nível de feijão, a safra vai bem, nada mais é do que a safra de feijão vai bem. Simples, não é? Então, esqueça a nível D, que você não precisa disso para nada. Em nível D é uma expressão que existe, em geral a gente usa para falar de verdadeiros níveis de poder, por exemplo, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Ao nível D a gente usa para falar, por exemplo, ao nível do mar, né? Naquela situação e tal. Mas o problema aí é deixar de usar a chatíssima expressão a nível D, nesses casos em que ela não significa coisíssima nenhuma.
nada. Sabe aquele político mentiroso, descarado, tá na cara que ele tá mentindo, mas tá escrito aqui, eu sou um mentiroso. Né? Mas sabe aquele político que quer passar por bonzinho e acha que a gente acredita que ele diz a verdade? De vez em quando ele se trai e diz assim: todas as minhas propostas sempre vão de encontro aos desejos do povo. Aí ele falou a verdade. Disse a verdade. Sabe por quê? Porque ir de encontro é isso aqui, ó. É choque. Então, se uma coisa vai de encontro ela vai contra, ela se opõe. Todas as minhas propostas vão de encontro aos... Falou direitinho, é isso mesmo. Nada do que esse indivíduo propõe presta para as pessoas, nada. Se as propostas são boas para as pessoas, elas vão ao encontro dos desejos das pessoas. Se elas não atendem os interesses, se elas são contrárias, elas vão de encontro a. Então, ao encontro de é a favor, de encontro a é choque. Ao invés de estudar, foi para o cinema. Muito comum isso no dia a dia, mas em termos de língua padrão, ao invés de estudar, foi para o cinema, nada feito, porque estudar e ir ao cinema não são expressões opostas. Estudar não é o contrário de ir ao cinema não é o contrário de estudar. A expressão ao invés de se usa na língua padrão para estabelecer nexo de oposição de verdade. Uma coisa, o oposto da outra, o contrário da outra. Então, o sujeito está lá no terceiro andar, não sabe se vai para cima, se vai para baixo, não sabia se o que ele queria ficava no andar de cima ou no de baixo, resolve, minha mãe mandou bater nesse daqui e foi para baixo, era para ter ido para cima. Ao invés de subir, desceu. Aí tudo bem, porque subir e descer se opõe. Chega a safra de um certo produto, normalmente quando chega a safra o preço cai, chegou a safra o preço subiu. Ao invés de cair, o preço subiu. Ao invés de se usa para opostos. Inverso, lembra? Contrário. Em vez de se usa em qualquer situação, para o que é oposto, para o que não é oposto. Então, nesses exemplos que eu dei, em que se usa ao invés de, se quiser usar em vez de, chegou a safra, em vez de subir o preço, em vez de cair o preço subiu, ou fulano estava no terceiro andar e em vez de subir, desceu, em vez de descer, subiu, tudo bem. Em vez de, nenhum problema. Ao invés de, sempre para oposição. Então, naquele primeiro exemplo do cinema, em vez de estudar, foi ao cinema. E cuidado com o verbo preferir. Em vez de tal coisa, prefiro tal coisa. Não. Em termos de língua padrão, quem prefere uma coisa a outra. Então, em vez de leite, prefiro refrigerante, em vez de refrigerante, prefiro leite. Na língua padrão, isso vira a leite, prefiro refrigerante, a refrigerante, prefiro leite. Qual é o brasileiro que não ouviu no rádio, não viu na televisão, de uns tempos para cá, não vê, não ouve, propaganda de remédio que termina com a famosa frase: a persistirem os sintomas, ao persistirem os sintomas, e aí o laboratório A, na propaganda do remédio do laboratório A se diz a persistirem, no laboratório B se diz ao persistirem, e aí fica a dúvida, é a ou é ao? Se eu fosse redigir uma propaganda desse tipo, eu não poria nem a nem ao, eu poria se persistirem, caso persistam. As pessoas entenderiam isso tranquilamente e a comunicação se faria de maneira muito mais eficiente. De qualquer maneira, é bom você saber que as duas construções existem, tanto o a persistirem quanto o ao persistirem, mas elas não são equivalentes, elas são bem diferentes. Ao persistirem significa quando persistirem. Lembra aquela frasezinha que se põe no interruptor da energia elétrica? Ao sair, apague a luz. Ao sair quer dizer quando sair. Ao persistirem quer dizer quando persistirem. A persistirem significa se persistirem, caso persistirem. E aí,
Pelo tom da publicidade, pelo tom da advertência, parece fazer mais sentido em dizer a persistirem, porque parece fazer mais sentido em dizer se persistirem, caso persistam os sintomas, consulte um médico. Não se diria quando persistirem os sintomas, até seria possível dizer, mas numa propaganda desse tipo seria muito mais provável que se dissesse se persistirem, caso persistam a ideia de condição, e aí a persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Aliás, a publicidade diz o médico, a gente fica com a impressão de que existe lá o pajé da tribo, né? O médico, só um, né? Esse aí deve ser o guruzão, né? Melhor dizer um médico, né? Porque há tantos, né? Há tantos por aí. A persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Volta e meia, quando se fala de aborto, quando se fala de drogas, surge o verbo descriminalizar. Surge o substantivo descriminalização. Não é? E descriminalizar o aborto, descriminalizar o porte de drogas e por aí vai. O que é isso? Descriminalizar é não criminalizar, ou seja, não tratar como crime, né? Essas coisas. Se você procurar num dicionário antigo, é bem provável que você não encontre descriminalizar, e sim discriminar, que é a forma que aparece nos dicionários antigos. Depois essa forma acabou sendo substituída no uso efetivo por descriminalizar, e os dicionários recentes dão as duas formas. Então existe descriminar como sinônimo de descriminalizar, descriminalizar forma mais recente, discriminar forma mais antiga, as duas têm vida na língua, as duas têm uso, têm registro e significam essencialmente a mesma coisa. Não se vá confundir discriminar com discriminar. Discriminar, discriminação. Discriminar, separar. Relacionar, separando. É por isso que na nota fiscal vem escrito lá, discriminação das mercadorias, discriminação dos serviços. Discriminar é isso, é listar, é separar. Não é? Discriminação racial, o que é isso? É separar, né? As pessoas pela raça, o que já aconteceu em muitos cantos do mundo, em tempos estranhos da história da humanidade, né? Então, estranhos para dizer o mínimo, né? Em tempos horrorosos da história da humanidade. Discriminar, separar, discriminação, separação, é por aí. Talvez você já tenha visto, talvez você já tenha até sido o próprio personagem, alguém que pega as mãos, as próprias mãos, levanta as mãos e diz, com essas mãos, com essas mãos. Na língua do dia a dia, nós praticamente não usamos os demonstrativos que têm o T, este, esta, isto. Na língua do dia a dia, a gente acaba sempre usando esse, essa, isso, mesmo que a coisa esteja nas nossas mãos, mesmo que essa coisa sejam as próprias mãos. Mas se eu quiser usar o padrão, a língua padrão, para falar das minhas mãos, eu vou dizer estas mãos, não é? Estes pés, os meus pés, não é? Esta cabeça, a minha cabeça, não é? Esta sala, a sala em que estou, esta cidade, a cidade em que estou. Não é? Se eu disser essas mãos, estarei fazendo referência às mãos do meu interlocutor. Não é? Então, eu converso com uma pessoa por telefone, né, e digo a ela, tenho muita saudade dessas mãos, das mãos da pessoa com quem eu converso, não são as minhas mãos. Não é? Essas mãos são as mãos de preferência da minha interlocutora, não é? Mas posso ter saudades dessas mãos, das mãos de um parente querido, por exemplo, né? De um filho, por que não? Isto e isso, o raciocínio é o mesmo. Isto que eu tenho aqui, isto que eu tenho aqui, isso que você tem aí, né? Isto é o que está comigo, isso é o que está com você, com o meu interlocutor.
Por exemplo, estamos numa sala, eu e meu interlocutor, eu e minha interlocutora, há uma janela perto de mim, há uma janela perto da minha interlocutora e há uma janela longe dos dois. Eu digo, façamos o seguinte, eu abro esta janela e você abre essa e aquela. Essa janela que está aí ao seu lado, aquela que está longe de mim e de você, de mim e do meu interlocutor, da minha interlocutora, né? Então, falei dos demonstrativos este, esta, esse, essa, isto, aquilo, aquele, aquela e tal, no que diz respeito à posição física, proximidade. Também se usam esses pronomes em relação ao tempo. Se eu me refiro ao ano em que estou, por exemplo, eu vou dizer neste ano, neste ano. Se eu me refiro a um tempo passado, a um tempo futuro, um ano passado, um ano futuro, nesse ano, eu posso tanto dizer nesse ano para me referir a um ano passado, se eu falar, por exemplo, de um mundial, né? Mundial de futebol, por exemplo, o Brasil ganhou a Copa de 2002, nesse ano, né? Se eu quiser falar que a Copa de 2000 e sei lá eu quanto vai ser disputada não sei onde, né? A Copa de 2000 e tralá, nesse ano, lá para frente, né? Então eu vou usar nesse tanto para falar do passado quanto para falar do futuro. E dependendo do passado, se o passado for muito distante, eu posso dizer naquele ano, perfeitamente possível, né? Não há muito, assim, uma regra matemática nesse ano, naquele ano, para falar do passado, nessa época, naquela época, não, né? Aí a questão é mais subjetiva, né? Importante lembrar que há outros usos, né, desses demonstrativos. Se eu anuncio alguma coisa, eu digo este, esta, a decisão é esta, 2 pontos, aí eu digo qual é a decisão. Se for o contrário, né, baixar a taxa de juros, essa foi a decisão do Copom. Primeiro eu digo qual é a decisão, depois eu retomo, eu digo essa foi a decisão do Copom. É por aí. Sabe o que se coloca no freio, no sistema de freios dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus? Também se colocava no isqueiro do vovô, lá para trás, né? O nome começa com F, depois vem L, né? E de vez em quando a gente ouve na televisão propaganda de fluido para freio, no rádio também, fluido para freio, ou então fulano me passa bons fluidos. Passa não. Não coloque fluido no freio e não diga que fulano passa bons fluidos. Coloque fluido no freio e diga que fulano passa bons fluidos. Fluido é o particípio do verbo fluir. Assim como o de cair é caído, o de sair é saído, o de trair é traído, o de fluir é fluido. Então você está preso no lugar, choveu muito, muita água represada, você não pode sair, você telefona e diz, só sairei daqui depois que as águas tiverem fluído, né, escoado, escorrido, fluir, os líquidos fluem, mas não coloque fluido no freio do carro, não vai funcionar de jeito nenhum. Uma duplinha do barulho, haja vista, haja visto. Já vi muita gente precipitada por aí dizer, não existe haja visto. É claro que existe haja visto. Quando é que eu vou dizer haja visto? Quando eu usar visto como particípio do verbo ver e haja como forma do verbo haver equivalente a tenha. Espero que você tenha visto o filme, espero que você haja visto o filme. Perfeitamente possível. Agora, quando se usa aquela expressão, né, naquelas situações em que a gente quer dar um exemplo, que comprove o que se diz e tal, haja vista o que fez fulano, haja vista o que acontece quando ele vem aqui e tal, aí a expressão é haja vista. Tudo bem? Então, existem as duas expressões. Haja visto significa tenha visto, espero que você tenha visto o relatório, espero que você haja visto o relatório, e cá entre nós,
As pessoas dizem mesmo é tenha. Espero que você tenha visto o relatório, espero que você haja visto o relatório. Haja vista, a gente usa com aquele outro sentido, né? Em geral, para a gente demonstrar alguma coisa, provar alguma coisa, dar algum exemplo ou algo do gênero. Haja vista a chuva de ontem, não é? É por aí. Ela está meio cansada, ela está meia cansada, elas ficaram meio nervosas, meias nervosas, e por aí vai. Essas dúvidas sempre aparecem na hora de usar essa bendita palavrinha, meio, meia, e aí muita gente vai ao dicionário, procura lá a palavra meio e encontra a referência, dependendo do dicionário, a forma flexionada, meia numa situação dessas, ela estava com a cabeça meia caída, estava meia nervosa, referência a esse uso até com exemplo clássico, dependendo do dicionário. Se você procurar em outros dicionários, por exemplo, o dicionário Wise, ele nem toca no assunto, ele dá lá meio cansada e fim, e acabou, meio nervosa, meio invariável quando o advérbio, não é? O fato é o seguinte, há sim, no passado da língua, há sim registro do uso de meia nessas situações em que essa palavra modifica um adjetivo, está meia nervosa, está meia cansada e tal. No português formal moderno, isso não existe. No português formal moderno, se ela está muito cansada, ela está meio cansada. Se ela está muito nervosa, ela está meio nervosa. É só usar o muito como dica que você vai perceber que você não vai errar. Então, elas ficaram muito nervosas, ficaram meio nervosas. Deu uma explicação muito confusa, deu uma explicação meio confusa. Estava com a cabeça muito inclinada, estava com a cabeça meio inclinada. Tudo bem? Quando meio modifica um substantivo, não um adjetivo, aí é palavra variável, é um numeral fracionário, varia do mesmo jeito que você diz, eu fiquei muitas horas naquele lugar, fiquei meia hora naquele lugar, né? Meio-dia e meia hora, né? Compre meia garrafa de não sei o quê, né? Meia garrafa de vinho, né? Garrafa é um substantivo. Tomei meia dose, pedi meia porção. No fim, comemos 2 meias porções, né? Estamos aí modificando substantivos e aí meio é palavra variável, é numeral, fracionário, varia de acordo com o substantivo. Quando modifica adjetivo, meio é advérbio de intensidade, não varia. Faça com meio o que você faz com muito, muito cansada, muito nervosa, muito estranha, meio cansada, meio nervosa, meio estranha. Eu não vi ninguém, eu não fiz nada, eu não conheço ninguém, eu não comprei nenhum. Muita gente acha que isso não pode ser dito, porque se eu não vi ninguém, não é negativo, ninguém é negativo, menos com menos dá mais. Quanta bobagem! Não acredite nisso de jeito nenhum. E não me venha raciocinar com o inglês. Inglês é inglês, português é português. Em português, eu não vi ninguém, é frase perfeitamente possível e significa que eu não vi ninguém mesmo. Não é para fazer continha, não, é menos, ninguém é menos, bobagem, pode parar. Eu não vi ninguém quer dizer que eu não vi ninguém. Né? Eu não comprei nada, quer dizer que voltei de mão vazia. Eu não fiz nada, quer dizer que, vadiei, certo? Então, pode usar não em ninguém, não em nada, não em nenhum problema. Obrigado, obrigada. Como é que fica isso? Existe muita lorota por aí, muita gente dizendo que o agradecimento depende da pessoa, não da pessoa que fala, e sim da pessoa a quem é dirigido o agradecimento. Não acredite nisso. A questão é muito simples. Homem diz obrigado a quem quer que seja. Mulher diz obrigada
dá a quem quer que seja, e fim de papo. Eu vou dizer obrigado a quem quer que seja, a um homem, a 2 homens, a 1000 homens, a 1000 mulheres, a uma mulher, a 2 mulheres, eu vou dizer obrigado. E uma mulher vai dizer obrigada a quem quer que seja. Agora, existe uma coisa interessante. Uma vez, Caetano Veloso e Jorge Maltner participaram de um programa de televisão, gravaram um disco juntos e andaram pelas emissoras de rádio e TV divulgando o trabalho. E lá pelas tantas, acabada a apresentação, Caetano Veloso disse muito obrigados. E Jorge Maltner, que estava ao lado, também repetiu o que disse Caetano, muito obrigados. Não é? Perfeito. Caetano Veloso agradeceu em nome do grupo, da dupla. Nós estamos obrigados. Né? Por isso, uma pessoa que fala em nome de um grupo, de 2 ou mais pessoas, vai usar o plural, sim. Se for um homem, ele vai dizer muito obrigados. Se for uma mulher falando em nome de um grupo exclusivamente feminino, ela vai dizer muito obrigadas. Só me resta dizer muito obrigadas. Por quê? A origem do agradecimento em português vem justamente da ideia de assumir a obrigação de retribuir o favor recebido. Então, eu me sinto obrigado a retribuir o favor que recebi, a mulher se sente obrigada a retribuir o favor que recebeu. Uma mulher que agradece em nome de um grupo exclusivamente feminino vai dizer muito obrigadas, como quem diz, nós estamos obrigadas, nós nos sentimos obrigadas a retribuir o favor recebido, a gentileza recebida e por aí vai. Homem diz obrigado, mulher diz obrigada. Homem que agradece em nome de um grupo diz obrigados. Mulher que agradece em nome de um grupo exclusivamente feminino, se ela usou o tempo todo nós daqui e nós de lá, porque para nós foi uma honra, para nós isso, para nós aquilo, e agora só nos resta dizer muito obrigadas. Velha questão, onde, aonde? Até outro dia é modo de dizer, mas durante muito tempo não se deu importância a isso. Se você ler os clássicos, você vai ver que onde e aonde aparecem em situações semelhantes. Onde estou, onde vou, aonde vou. Não há distinção entre onde e aonde nesses textos, nos textos clássicos, no que se escreveu até aí, outro dia, né? É modo de dizer, mas em suma, até 100 anos, 150, por aí. Os dicionários de hoje trazem uma diferença entre onde e aonde. E qual é a diferença? A diferença é que respeita a formação da palavra aonde, a mais onde. Então, no português formal moderno, como está nos dicionários, aonde é a mais onde, para que se use aonde é preciso que haja a regência, um termo que reja a preposição a. Aonde você vai, porque quem vai a algum lugar. Aonde você quer chegar, quem quer chegar a algum lugar. Mas onde você está, porque se você está em e não há algum lugar. Aonde se usa essencialmente com verbos que indicam movimento em direção a, são pouquíssimos. O verbo ir a algum lugar, o verbo levar alguém a algum lugar, o verbo dirigir-se a algum lugar, chegar e por aí vai, pouquíssimos. Né? Então, com esses verbos de movimento que regem a preposição a, aonde? Com os demais, onde? Isso em se tratando da língua formal moderna. Não estranhe, quando você ler um clássico, você vai encontrar onde e aonde em situações absolutamente semelhantes. Por quê? Aquele festival de porquês, junto com acento, sem acento, separado e tal. Vamos lá, devagar com andor. Né? Aquela coisa que você ouviu um dia na escola, da boca sabe Deus de quem, quando for pergunta, não sei o quê, quando tiver... Cuidado com isso, cuidado, porque eu posso até dizer que na pergunta o porquê é separado, na resposta o porquê é junto, posso até dizer isso, na justificativa o porquê é junto, na pergunta o porquê é separado, posso até dizer. Só que muita gente se esquece de que existe pergunta indireta, pergunta que não termina com ponto de interrogação. Por exemplo, eu não sei por que você fez isso. Qual é o sinal com o qual se encerra isso, quando se escreve isso? Eu não sei por que você fez isso.
ponto final, não é ponto de interrogação, é ponto final. Mesmo assim, existe uma pergunta indireta, porque se eu digo não sei por que você fez isso, indiretamente eu estou dizendo eu não sei e quero saber o quê? Por que você fez isso? Há uma pergunta indireta, né? Esse porquê é separado. Eu não sei por que você fez isso, ponto final, porque separado. Será que você fez isso porque achou que eu não sei o quê? Ponto de interrogação. É ponto de interrogação que se usa aí. Eu estou perguntando, será que você fez isso porque achou que eu não sei o que lá? Ponto de interrogação. E esse porquê é junto. Olha aí. Então, acabo de dar um exemplo de porquê separado sem ponto de interrogação e de um porquê junto com ponto de interrogação. Então, esqueça esse negócio de ponto de interrogação para definir se o porquê é junto ou separado. O porquê separado embute uma palavra, a palavra motivo, a palavra razão. Eu não sei por que você fez isso, eu não sei por que razão você fez isso. Por qual razão você fez isso? E aí vai a primeira dica. Se é possível trocar esse porquê por porquê razão, por qual razão, por que motivo, o porquê é separado. Nem é preciso olhar para o fim da frase para ver se há ou se não há ponto de interrogação. Isso é o de menos, né? Será que você fez isso porque achou que eu não sei o que lá? Tente trocar esse porquê por que motivo, por que razão, por qual razão. Será que você fez isso por qual razão achou que eu? Nem pensar, de jeito nenhum. Esse porquê é junto, é a conjunção porquê, né? Conjunção causal, conjunção explicativa porquê. Então, porquê separado, por que razão, por qual razão. Tudo bem? Porquê junto, conjunção, que vai introduzir uma explicação, uma razão, um motivo, uma causa. Para que haja acento no porquê, esse porquê precisa encerrar a frase, o porquê separado, né? Eu não sei porquê, ponto final. Eu não sei por que razão, por qual razão. Eu não sei porquê, separado com circunflexo, ponto final, né? Ou então, por quê? Ponto de interrogação. Esse porquê, dito assim, nesses casos, apresenta uma outra inflexão, uma outra maneira de pronúncia, esse que vira tônico. Por quê? Esse que passa a ser um monossílabo tônico, terminado em E, passa a ter acento. Então, para que esse porquê separado tenha acento, é preciso primeiro que ele seja separado, que ele seja equivalente a por que razão, por qual razão, né, por que motivo, e que ele caia no fim, que haja um ponto final, que haja um ponto de interrogação, né? O porquê junto com acento é substantivo, significa motivo. O porquê, este porquê, o seu porquê não me convence, o seu motivo não me convence, a sua causa não me convence, a sua razão não me convence. E é bom lembrar que existem outras situações em que se usa porquê separado. Porquê que quer dizer pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Aquela canção famosa que o Djavan canta, só eu sei as esquinas porque passei, as esquinas pelas quais passei, né? Esse porquê é separado, que aí é pronome relativo, e existe o porquê separado que se usa nas orações que complementam verbos ou nomes. Eu opto porque você permaneça. Opto porque você permaneça. Quem opta, opta por. Opto por alguma coisa, opto pela sua permanência, opto por que você permaneça, porque opto por alguma coisa, que coisa é essa? Que você permaneça, opto por que, separado, você permaneça. É por aí. Pois bem, nós vimos aqui nesse DVD muitas das dificuldades que enfrentam as pessoas que escrevem, não é? Que falam, por que não? Porque isso não é só para a língua escrita, é para a língua falada também, não é? Muitas dessas questões, muitas dessas dúvidas. No livro você encontra todas as que eu apresentei aqui e mais algumas, ou muitas, não é? São muitas, estão lá no livro. E aquela velha história, veja o DVD quantas vezes você quiser, leia o livro, vá, volte, faça a coisa uma ao mesmo tempo, está lendo com o DVD lá e por aí vai, do jeito que você quiser. O importante é você usar o nosso material e, quem sabe,
né? E com toda a certeza a gente diz que a gente fez o possível aqui, quem sabe você tire disso ótimo proveito, tomara que tire, e a nossa intenção foi essa, é essa, a gente espera sempre que você aprenda muito. Obrigado pela atenção e até breve.